Muitas pessoas buscam empreender hoje no Brasil, mas a parte mais difícil é dar o primeiro passo. E para mim não foi diferente. Para mim foi muito complicado e eu acabei empreendendo mais no desespero do que pensando ou fazendo alguma estratégia para empreender. Eu trabalhava numa empresa, como a maioria das pessoas, só que eu moro em Guarulhos, eu trabalhava numa empresa lá na zona sul de São Paulo. Então, para eu atravessar a cidade demorava muito. E eu tinha uma moto, só que eu não queria ir de moto de Guarulhos até a zona sul de São Paulo, porque era muito perigoso, é um trânsito muito intenso e totalmente congestionado. Então o que eu fazia? Pegava minha moto, ia até o terminal Tietê, que é o terminal rodoviário, e depois pegava 2 metrôs, pegava um trem, pegava um ônibus e andava mais 20 minutos para poder chegar nesse trabalho. E era um trabalho de atendimento ao cliente, um trabalho que eu não gostava de fazer. Eu não gostava de estar ali. Era grato pelo trabalho que trazia tudo que eu tinha na época, mas eu não era feliz. E fora esse trajeto que era mais de 2 horas e meia para eu poder chegar e mais de 2 horas e meia para eu voltar. Então era algo que era terrível na minha vida. Eu lembro que eu vivia com raiva, vivia furioso com aquela situação, porque eu via sempre estressado. Me estressava no trânsito, me estressava com os clientes, me estressava voltando de novo para casa do trânsito. E eu fui levando a vida dessa forma e a minha saúde foi piorando cada vez mais. E tinha momentos que eu via momentos de tão estresse que eu estava parado conversando com alguém e minhas mãos começavam a tremer sozinha, sem eu fazer nada, e começava a minha mão tremer, meu coração acelerar. E eu até fui no médico na época e ele falou: cara, você é muito novo para poder estar passando por uma situação dessa. Aí ele falou: por que você está passando por uma situação como essa? Eu falei: ah, doutor, meu trabalho é muito estressante. Ele olhou para mim e falou assim: bom, se o seu trabalho é muito estressante, é melhor você repensar sobre ele. É melhor você sair, porque mesmo você sendo jovem, você não vai aguentar muito tempo nessa pressão, nessa situação que você tá. E eu saí dali e falei assim: poxa, esse cara não tem noção, tá? Tem um monte de conta para pagar. Como é que eu vou sair e pedir demissão do meu emprego? E cabeça dura, fui continuando, seguindo meu emprego. E a situação da minha saúde foi piorando, fui ficando cada vez mais triste, fui ficando depressivo, caindo numa depressão cada vez pior. Até que chegava um momento que chegava no domingo, passava o Fantástico, eu ouvia aquela música e pra mim era uma tortura gigantesca ver aquela música do Fantástico, porque eu sabia que na segunda-feira eu tinha que trabalhar. E era muito difícil, era muito difícil. Eu preferia não dormir para não ter que acordar no dia seguinte. Se eu dormisse, já acordar e ter que ir para o trabalho. Então a depressão foi me puxando tanto para baixo, quando você vai ficando num momento de depressão, você foca numa situação e potencializa ela 10 vezes mais. E para mim era muito difícil eu ir para aquele trabalho. Então eu não gostava de estar ali. E aqui, quando você fica numa situação dessa, você vai minando todas as áreas da sua vida. Aí meu casamento já não era mais bom, minhas amizades já não eram tão legal. E aquilo ali foi contaminando tudo. Chegou um momento que eu falava assim: poxa, eu não quero mais essa vida pra mim. O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não quero mais fazer isso. Mas no mesmo momento eu tinha medo de pedir demissão do trabalho, porque eu não sabia fazer outra coisa. E ali era o trabalho que eu tinha. Galera, foi um momento muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. A depressão foi me puxando tanto para baixo, que teve um dia que eu estava voltando do trabalho, fiz todo aquele trajeto, voltando do trabalho, estava um dia chuvoso, chovendo, e eu peguei a moto e ali eu falei assim: cara, não quero mais ver essa vida, não quero mais isso pra mim. E eu peguei aquela moto na marginal e acelerava ela naquele corredor intenso, corredor totalmente congestionado ali. Eu acelerava aquela moto o máximo que a velocidade que ela podia ir. E eu falava pra mim mesmo, com toda a raiva no coração: eu não quero mais essa vida, pra mim acabou aqui. Eu acelerava aquela moto, acelerava. E eu seguia e aquela chuva batendo no meu rosto, eu com muita raiva e com muito ódio. Até que chegou um momento passei pela marginal, tava passando pela adulta, que meu coração começou a acalmar. Foi algo impressionante. Aquela raiva parecia que estava sendo tirada do meu coração. Aquela raiva, aquele nervosismo, e começou a acalmar, meus batimentos começaram a acalmar. E a chuva começou a diminuir. E ali eu fui caindo em si, eu falei: meu, o que eu tô fazendo, cara? Entrei na cidade de Guarulhos, diminuí a velocidade e seguia com a moto bem devagarzinho. E eu falava assim: nossa, eu não posso seguir nessa vida, cara. O que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu ali, entrando em Guarulhos, diminui totalmente a velocidade, bem devagarzinho, descendo a rua, e a moto desliza, eu acabo caindo com a moto. E eu olhava pra frente, tinha um senhor do outro lado da rua, e esse senhor estava dentro de uma garagem, acho que é um lava-rápido.
Ele olhava para mim fixadamente. E eu olhava para ele e falava assim, por que esse senhor não vem me ajudar, cara? Eu caído com a moto no chão e olhava para mim fixadamente. E um olhar assim, cara, um olhar que não era legal, um olhar que parecia que é como se ele estivesse esperando a minha morte ali, cara. Eu olhava pra ele, olhava pra mim, ele olhava com aquela cara assim, eu falava, nossa, por que ele tá me olhando desse jeito? Até que chegou um motoboy do meu lado, falou, tá tudo bem? Você tá bem aí? Se machucou? Eu falei, não, tá tudo bem, cara. A moto tá intacta, tá tudo intacto. Eu falei, tá tudo tranquilo. Ele me ajudou a levantar a moto, olhei, não vi mais aquele senhor. E eu segui pra casa. Então aquele dia, nossa, foi muito complicado pra mim. Foi um dia assim que ali eu falei assim, cara, era pra eu estar morto naquele dia. Eu tô vivo por um milagre, cara. Porque eu tava com tanta raiva, tanto ódio no meu coração, que ali foi por um milagre, cara. Deus tirou aquela raiva do meu coração e eu consegui seguir. Quando eu cheguei, uma coisa que tinha acontecido na minha queda foi que o tanque da moto bateu no meu joelho. E quando esse tanque bateu no meu joelho, no outro dia eu tava com o joelho desse tamanho, inchado. A moto não aconteceu nada. Meu corpo não aconteceu nada, mas o joelho estava inchado por causa da batida do tanque da moto no meu joelho. E ali eu falei assim, meu Deus, cara, eu não posso mais seguir nessa vida. E eu lembro que eu olhei assim e falei assim, Senhor, eu ajoelhei no chão e falei, Senhor, não quero mais seguir essa vida, eu não quero essa vida para mim. Eu peço, eu imploro pro Senhor, guia os meus passos, guia os meus passos. Eu não quero mais seguir isso. Todas as decisões que eu tomei na minha vida me levaram até o dia da minha morte. Então eu não quero mais seguir isso. Aquele dia era pra eu ter morrido ali, não era pra eu estar vivo. Mas ali eu tive uma segunda chance. E eu queria fazer uma coisa diferente. E ali, chorando muito, ajoelhado, eu falei, Senhor, só guia meus passos. Não importa se vai ser difícil, se vai ser fácil, eu vou ter que dormir 2, 3 horas, vou ter que trabalhar em 2, 3 lugares, não importa, só guia os meus passos, direciona que eu vou seguir em frente, não importa o que aconteça. Eu vou seguir em frente, não importa se vai ser fácil, eu vou ir andando, correndo, rastejando. Guia os meus passos, Senhor, guia os meus passos, porque eu não suporto mais essa vida que eu tenho. E aí no dia seguinte, conversei com a minha esposa, expliquei pra ela toda a situação, e ela falou assim, amor, nossa vida não tá legal, não tá legal. Aí ela falou assim, eu falei pra ela assim, eu vou pedir demissão desse lugar, eu não quero mais isso pra mim. É um emprego, eu tô empregado, isso é muito bom, mas ele tá acabando comigo. Então olha o que aconteceu, olha a situação que chegou à minha vida. E ela falou assim, poxa, chegou a nossa vida. Então eu falei, então sai desse emprego. E aí eu falei, cara, vou sair, vou fazer o quê, meu? Vou fazer o quê? Nessa mesma época, minha irmã, ela foi demitida do emprego dela. E aí ela falou assim, pô, Cleiton, eu não queria mais trabalhar em empresa. Ela tinha acabado de ter um filho, então o filho tinha poucos meses ali de ter nascido. Ela falou assim, não queria voltar a trabalhar em empresa, mandar currículo de novo. Eu falei, se a gente começar a empreender, vamos empreender? O que você acha? E ela falou assim, vamos tentar empreender? Eu falei, pô, mas eu não sei fazer nada. E aí eu falei, você sabe fazer uns lanches, vamos levar uns lanches para vender em algum lugar? Ela falou, onde? Vamos rodar Guarulhos? Começamos a rodar. Passamos na porta de uma faculdade, olhamos, eu falei, poxa, aqui não dá para estacionar, aqui é complicado. Passamos na segunda faculdade, olhamos e falei, poxa, aqui também não dá para ficar, não tem ninguém vendendo aqui. Se a gente vender, o pessoal da outra faculdade vai chamar a fiscalização pra gente, vai ser complicado e não vai dar para vender aqui. Então o coração meio que apertava. E quando eu cheguei na terceira faculdade, galera, algo me diz, como se você estivesse sussurrando no meu ouvido, vai ser aqui, cara. E eu olhei para aquele lugar, para aquela faculdade, eu falei, não, aqui não pode ser não. E algo sussurrava de novo, falou assim, vai ser aqui, cara. Vai ser aqui que você vai começar. Eu falava, não, aqui não pode ser, não pode ser. E por que eu falava aqui? Cara, vem comigo que eu vou te levar pro lugar aonde eu estava.